Você está diante dela. Não uma adversária comum, mas uma mente que opera nas sombras da estratégia, uma mulher maquiavélica. Cada palavra dela é uma peça em um tabuleiro invisível. Cada silêncio, um movimento calculado. Você sente a pressão, a sensação de que está sempre um passo atrás, reagindo em vez de agir. Este não é um jogo para amadores, e a ingenuidade é a primeira a ser sacrificada. A maioria dos homens entra nessa arena desarmada, acreditando que a lógica pura ou a sinceridade brutal vencerão. Eles expõem suas intenções, defendem suas posições e, invariavelmente, caem na teia que não viram ser tecida. A conversa se torna um interrogatório sutil, onde suas fraquezas são mapeadas e suas certezas desconstruídas. O erro fatal é tratar um duelo de poder como um diálogo em busca de conexão. Este vídeo não é sobre truques de sedução ou manipulação barata. É um manual de sobrevivência intelectual, um guia de psicologia sombria para quem se recusa a ser uma peça no jogo de outra pessoa. Vamos decodificar as táticas que ela usa e equipar você com as ferramentas para não apenas se defender, mas para assumir o controle da narrativa. Se você está pronto para essa filosofia sombria, inscreva-se agora. O que você está prestes a aprender transcende este cenário específico, aplicando-se a qualquer negociação de alto risco ou confronto psicológico. Falaremos sobre como dominar o fluxo da conversa, reverter ataques velados e estabelecer um poder que não precisa ser anunciado. É a arte de transformar a pressão em vantagem, de usar o peso do oponente contra ele mesmo, uma das mais valiosas lições de poder. A primeira coisa a entender é que a realidade objetiva raramente importa nesses confrontos. A verdade é um conceito flexível, moldado por quem tem a habilidade de controlar a percepção. É neste campo de batalha, a mente do outro, que a verdadeira guerra é travada e vencida. O domínio não começa com o que você diz, mas com a estrutura de realidade que você consegue impor silenciosamente. A percepção supera a verdade. Grave esta frase, pois ela é a pedra fundamental de toda a estratégia de poder. Quem controla a narrativa, controla o resultado. Uma mulher com mentalidade maquiavélica entende isso instintivamente. Ela não debate fatos. Ela constrói uma realidade emocional e psicológica, onde os fatos dela parecem mais convincentes. Seu objetivo, portanto, não é provar que está certo, mas sim se tornar o arquiteto da percepção. Para isso, você deve abandonar a necessidade de ser compreendido ou validado. Este é um vício emocional que ela irá explorar sem piedade. No momento em que você busca a aprovação dela, você entrega o controle. O poder não busca validação, ele a concede ou a retém como uma ferramenta. Sua postura deve ser a de alguém que opera a partir de um centro de gravidade interno e inabalável. A conversa, então, se torna uma arena. Cada palavra sua deve ser um tijolo na construção da sua fortaleza perceptiva. Não se trata de mentir, mas de selecionar verdades, de enquadrar informações e de omitir o que não serve ao seu propósito. A comunicação deixa de ser um ato de expressão para se tornar um ato de criação. A criação de uma imagem de controle, calma e autoridade. Essa maestria da narrativa é uma faceta essencial da filosofia sombria, inspirada em pensadores como Maquiavel. Ele sabia que a aparência de poder muitas vezes gera o poder real. As pessoas reagem não ao que você é, mas ao que elas acreditam que você seja. Sua tarefa é esculpir essa crença com precisão cirúrgica, começando pela mais poderosa de todas as ferramentas de um estratega, o silêncio. Muitos temem o silêncio, preenchendo-o com palavras nervosas e informações desnecessárias. Eles revelam suas cartas sem sequer serem questionados. Um mestre da estratégia, no entanto, entende que o silêncio não é vazio.
Ele é um território a ser conquistado, um espaço onde a pressão é transferida para o outro, forçando-o a se revelar. É a sua primeira e mais potente arma de domínio. A primeira lei da psicologia sombria em uma conversa é tratar o silêncio como um território ativo. Não é uma pausa, é uma manobra. Quando você resiste ao impulso de preencher cada lacuna sonora, você força a outra pessoa a confrontar o próprio desconforto. É nesse desconforto que ela cometerá erros, oferecendo informações que não pretendia ou revelando sua verdadeira intenção por trás de uma pergunta capciosa. Imagine o silêncio como um vácuo que a natureza humana anseia por preencher. Ao permanecer calmo e observador durante esses momentos, você passa o fardo da ação para ela. Ela se sentirá compelida a falar, a justificar, a perguntar novamente, muitas vezes reformulando a questão de uma forma que expõe sua estratégia. Você ganha tempo para pensar enquanto ela se desgasta, desvendando seu próprio jogo para você. O uso estratégico do silêncio também comunica um imenso poder. Demonstra que você não está ansioso por agradar ou por buscar aprovação. Sua calma projeta uma autoconfiança que é profundamente desestabilizadora para quem espera uma reação imediata. É uma demonstração de uma mentalidade forte, a de alguém que não é reativo, mas que comanda o ritmo e o tempo da interação a seu bel prazer. Pratique isso em situações de baixa pressão. Quando lhe fizerem uma pergunta complexa, faça uma pausa deliberada de 3 a 5 segundos antes de responder. Mantenha o contato visual, calmo e neutro. Observe como a outra pessoa reage. Muitas vezes, ela começará a adicionar detalhes à própria pergunta, enfraquecendo sua posição inicial. Você aprende a arte de vencer sem sequer ter movido uma peça verbal no tabuleiro. Este domínio sobre o vazio sonoro é mais do que uma tática. É uma disciplina. Ele requer controle sobre sua própria ansiedade e o desejo de ser visto como cooperativo. Em uma batalha de vontades, a cooperação prematura é rendição. O silêncio é a sua forma de dizer: eu defino os termos deste engajamento. Seu tempo de falar é quando eu permitir. É o primeiro passo para calibrar o poder. Calibrar o vazio significa usar diferentes tipos de silêncio para propósitos distintos. Há o silêncio inquisitivo, onde você mantém o contato visual após ela terminar de falar, como se esperasse mais informações. Isso sutilmente a pressiona a continuar, a justificar sua declaração inicial, muitas vezes revelando mais do que o necessário. É um convite não verbal para que ela se exponha ainda mais, sem que você peça. Depois existe o silêncio de desaprovação sutil. Após uma afirmação provocadora ou um teste de limites, um silêncio breve, acompanhado por uma expressão facial neutra ou um leve arquear de sobrancelha, pode ser mais poderoso do que qualquer reprimenda verbal. Ele comunica que a tática dela não apenas falhou, mas foi indigna de uma resposta. Isso mina a confiança dela e a força a reavaliar sua abordagem. O silêncio também serve como uma ferramenta de pontuação. Ao fazer uma declaração importante, faça uma pausa logo em seguida. Esse vácuo permite que suas palavras ecoem na mente dela, conferindo-lhes peso e gravidade. Em vez de apressar para o próximo ponto, você permite que o impacto da sua afirmação seja totalmente absorvido. É a diferença entre uma frase esquecida e uma que define a conversa. Esta é uma das mais profundas lições de poder de Maquiavel aplicadas à comunicação interpessoal. O que não é dito muitas vezes tem mais influência do que o que é dito. O poder reside no controle, e o controle do silêncio é a forma mais fundamental de controle em qualquer diálogo.
é a base sobre a qual você construirá uma estratégia de poder mais complexa, usando a sua próxima arma. Dominar o silêncio prepara o terreno para a segunda lei, a economia da palavra. Quando você finalmente decidir falar, suas palavras terão um impacto amplificado. Elas surgirão de um fundo de calma e deliberação, não de um ruído de reatividade. Cada sílaba carregará mais peso, pois ficou claro que você só fala quando tem algo de consequência a dizer, tornando sua comunicação incrivelmente eficaz. A segunda lei é a economia da palavra. Fale menos do que o necessário. Robert Greene consagrou este princípio, e em um duelo com uma mente maquiavélica, ele é vital. Quanto mais você fala, maior a probabilidade de dizer algo tolo, irrelevante ou pior, algo que pode ser usado contra você. Palavras são munição, e você não deve fornecer ao seu oponente um arsenal gratuito para usar contra si. Quando você fala com brevidade e precisão, suas palavras ganham um ar de autoridade e mistério. As pessoas não conseguem decifrar suas intenções reais, pois você não oferece dados supérfluos. Ela será forçada a interpretar, a preencher as lacunas com suas próprias suposições e ansiedades. Isso a coloca em uma posição reativa, tentando entender você, enquanto você mantém total clareza sobre o jogo dela. Uma mentalidade forte se manifesta na capacidade de expressar ideias complexas de forma concisa. Evite jargões, rodeios e justificativas. Vá direto ao ponto, mas faça-o de uma forma que deixe espaço para a interpretação. Uma declaração ambígua e poderosa é muito mais eficaz do que uma explicação longa e detalhada que revela todas as suas cartas e, consequentemente, todas as suas fraquezas e inseguranças. Pense em suas palavras como um bisturi, não como um martelo. Cada frase deve ter um propósito claro: extrair informação, definir um limite, redirecionar a conversa ou plantar uma semente de dúvida. Se uma frase não cumpre uma função estratégica, ela é um desperdício de energia e uma potencial vulnerabilidade. A disciplina verbal é um pilar da filosofia sombria, um exercício constante de autocontrole e intenção. A economia da palavra se combina perfeitamente com a próxima técnica: o uso de perguntas como armas. Ao falar pouco e ouvir muito, você coleta informações. Ao fazer as perguntas certas, você assume o controle da direção da conversa, forçando-a a se defender e a operar dentro do enquadramento que você estabeleceu. Você se torna o interrogador, e ela, a interrogada. As perguntas são suas armas mais versáteis. A maioria as usa para buscar informações, mas um estratega as usa para transferir pressão e controlar a narrativa. Nunca faça uma pergunta cuja resposta você não possa antecipar ou usar a seu favor. Uma mulher maquiavélica usará perguntas para testá-lo e encurralá-lo. Sua tarefa é reverter esse fluxo, tornando-se aquele que guia a conversa. Questionamentos precisos. Em vez de responder a uma pergunta provocadora diretamente, responda com outra pergunta. Se ela diz: "Você parece um pouco tenso, está tudo bem?" Uma resposta defensiva como: "Não, estou bem", a coloca no controle. Uma resposta estratégica seria: "Curiosa a sua leitura. O que te faz pensar isso?" Isso imediatamente devolve a pressão, forçando-a a justificar sua observação e a revelar sua linha de pensamento. Use perguntas abertas para fazê-la elaborar sobre suas próprias posições, expondo potenciais contradições ou fraquezas em seu raciocínio. Perguntas como: "Como você chegou a essa conclusão?" ou "Qual seria o resultado ideal para você nesta situação?" a obrigam a articular sua estratégia, dando a você informações valiosas sobre seus objetivos e métodos, enquanto você revela muito pouco sobre os seus próprios. As perguntas também podem ser usadas para semear dúvida sutilmente.
Questionar uma premissa que ela assume como certa pode desestabilizar todo o seu argumento. Uma simples frase como "isso sempre funciona dessa forma" ou "qual é a alternativa se esse plano não der certo?" pode introduzir uma incerteza que a força a gastar energia mental defendendo sua posição enquanto você observa e planeja seu próximo movimento. Essa técnica, a de usar perguntas como ferramenta de poder, é um componente central de uma estratégia de poder sofisticada. Ela permite que você lidere sem parecer que está liderando. Você cria um labirinto verbal no qual ela se move enquanto você detém o mapa. Isso prepara o terreno para uma tática ainda mais sutil e desarmante. O uso do elogio como uma arma de precisão. A terceira lei envolve o uso do elogio como uma arma estratégica, o que chamamos de elogio envenenado. Não se trata de adulação óbvia, que é facilmente detectada e descartada. Trata-se de uma forma de validação calculada que desarma o alvo, diminui suas defesas e o torna mais suscetível à sua influência. É uma das táticas mais eficazes da psicologia sombria porque opera sob o disfarce da benevolência. O segredo é elogiar uma característica secundária ou inesperada, ignorando a principal fonte de seu orgulho. Se ela é conhecida por sua inteligência, elogie sua intuição ou sua capacidade de ler as pessoas. Isso a surpreende e a intriga, pois sugere que você a vê de uma forma mais profunda e única do que os outros. Ela se sentirá compelida a provar que sua observação está correta. Outra forma é o elogio que contém uma qualificação sutil. Por exemplo, sua ambição é impressionante. É raro ver alguém tão focado em seus objetivos, mesmo que isso signifique ser implacável às vezes. A primeira parte a desarma com a validação, enquanto a segunda planta uma semente de dúvida ou uma característica que você pode explorar mais tarde. Você a elogia enquanto define os termos da percepção dela. Esta técnica deve ser usada com moderação e precisão cirúrgica. O excesso de elogios gera suspeita. O momento ideal é quando ela está na ofensiva ou tentando afirmar domínio. Um elogio bem colocado pode quebrar o ritmo dela, forçando uma momentânea mudança de estado emocional, da agressão para a receptividade. Nesse breve instante de desequilíbrio, você pode avançar com sua própria agenda. Este tipo de manipulação sutil é uma forma avançada de filosofia sombria. Ela explora a necessidade humana universal por reconhecimento, transformando-a em uma vulnerabilidade. Ao dominar a arte de dar e reter validação, controla a dinâmica emocional da interação. Você a treina sutilmente a buscar sua aprovação, colocando-a em uma posição de desvantagem estratégica, sem que ela perceba a armadilha. A validação funciona como uma doce lâmina. Quando oferecida, ela abre as defesas do oponente, mas quando retirada, causa um desconforto que pode ser explorado. Uma mente maquiavélica entende o fluxo e refluxo da aprovação. Portanto, sua estratégia deve ser a de se tornar a fonte primária de uma validação que ela não encontra em outros lugares, uma validação que seja ao mesmo tempo específica e condicional. Observe atentamente os momentos em que ela busca, mesmo que sutilmente, a sua aprovação. Pode ser um olhar após uma declaração inteligente ou uma pequena pausa esperando sua reação. Nesses momentos, sua resposta controlada é crucial. Oferecer uma validação neutra, como um aceno de cabeça calculado, a mantém engajada. Reter completamente a validação a força a trabalhar mais para obtê-la, gastando energia. A tática mais avançada é a validação intermitente. Recompense comportamentos que o beneficiam com aprovação calorosa e encontre comportamentos que o desafiam com indiferença fria. Este padrão imprevisível cria uma forma de dependência psicológica.
Ela começará a moldar suas ações para obter a sensação positiva de sua aprovação, entregando-lhe o controle sobre a dinâmica sem que você precise exigir nada explicitamente. Esta é uma das mais perigosas e eficazes lições de poder, pois atua no nível subconsciente. Não se trata de uma batalha de lógicas, mas de uma programação emocional. Você está explorando os circuitos de recompensa do cérebro dela. Uma mentalidade forte é necessária para aplicar isso sem se perder no processo, mantendo sempre o desapego emocional e o foco no objetivo estratégico da interação. Quando a validação é usada como uma ferramenta, ela abre caminho para a próxima lei, a ancoragem da incerteza. Uma vez que ela esteja sutilmente condicionada a buscar sua aprovação, você pode começar a introduzir ambiguidades e inconsistências que a manterão em um estado de desequilíbrio, incapaz de prever seus movimentos ou de se sentir segura em suas próprias conclusões sobre você. A quarta lei é a ancoragem da incerteza. A mente humana detesta a ambiguidade e busca padrões para se sentir segura. Sua tarefa é se tornar um padrão indecifrável. Uma mulher maquiavélica tentará categorizá-lo rapidamente para poder prever e manipular seu comportamento. Ao cultivar uma aura de imprevisibilidade, você a priva de sua principal arma, a capacidade de ler o oponente. Seja quente e engajado em um momento, e frio e distante no outro, sem motivo aparente. Misture declarações de profunda sabedoria com momentos de aparente trivialidade. Suas ações devem ser contraditórias, mas nunca aleatórias. Cada movimento é calculado para confundi-la, para mantê-la questionando quem você realmente é e quais são suas verdadeiras intenções. Isso a força a gastar preciosos recursos mentais tentando resolvê-lo. A incerteza é uma forma de tortura psicológica sutil. Ela cria uma tensão que impede o pensamento claro e estratégico. Enquanto ela estiver ocupada tentando decifrar seus sinais mistos, ela terá menos capacidade para planejar suas próprias táticas. Você domina a atenção dela, tornando-se o problema central que a mente dela precisa resolver. Este é o ápice de uma sofisticada estratégia de poder. Essa tática de psicologia sombria se baseia no princípio de que as pessoas são mais facilmente controladas quando estão inseguras. Sua imprevisibilidade a coloca em uma posição defensiva. Ela hesitará em tomar a iniciativa, com medo de como você possa reagir. Você ganha a liberdade de agir, enquanto ela fica paralisada pela análise, tentando encontrar um padrão que você deliberadamente se recusa a fornecer. Criar este nevoeiro psicológico é essencial. Ela precisa sentir que, quanto mais tenta entendê-lo, menos o compreende. A levará a cometer essa frustração, a se expor em tentativas de provocar uma reação genuína e previsível de você. É nesse momento que você mantém sua máscara de ambiguidade, observando-a se enredar em sua própria teia de suposições e projeções. O nevoeiro psicológico é o estado mental que você induz nela através da incerteza calculada. É uma névoa de dúvida que obscurece o julgamento e a intuição dela. Para construir esse nevoeiro, use a linguagem a seu favor. Empregue frases que podem ser interpretadas de múltiplas maneiras. Dê respostas que parecem responder à pergunta, mas que na verdade não dizem nada de concreto. Domine a arte da evasão elegante. Por exemplo, se ela perguntar sobre seus planos futuros, em vez de dar uma resposta direta, você pode dizer algo como: estou explorando algumas opções que se alinham com uma visão de longo prazo. A frase é positiva e confiante, mas completamente vazia de informações específicas. Ela não pode atacá-la nem usá-la contra você, mas a deixará insatisfeita e mentalmente buscando por mais clareza. Outra técnica é concordar com uma parte de sua afirmação,
mas recontextualizá-la de uma forma que muda sutilmente seu significado. Isso cria a ilusão de acordo enquanto você, na verdade, está desviando a conversa para o seu território. Ela sente que foi ouvida, o que a desarma, mas a direção da interação mudou para onde você queria, sem que ela percebesse a manobra. A filosofia sombria de Maquiavel ensina que é mais seguro ser temido do que amado, mas é ainda mais poderoso ser indecifrável. O medo pode inspirar rebelião, e o amor pode gerar complacência. A indecifrabilidade, no entanto, gera uma obsessão cautelosa. Ela não poderá relaxar, pois nunca saberá de onde virá o seu próximo movimento, mantendo-a em um estado de alerta constante e desgastante. Este estado de confusão mental a torna vulnerável e expõe uma verdade fundamental sobre o poder. A transparência é uma fraqueza estratégica. A necessidade de ser um livro aberto é uma armadilha moral que os poderosos aprendem a evitar a todo custo. Ser honesto e direto em um jogo de sombras é o equivalente a entrar em uma batalha de espadas usando apenas as mãos. Chegamos a um ponto crucial, a virada emocional deste manual: o custo oculto da transparência. A sociedade nos ensina que ser honesto, aberto e vulnerável são virtudes. Em um contexto de confiança mútua, elas são. Mas em uma arena de poder, elas são passivos fatais. Cada fato que você revela sobre si, mesmo cada insegurança que confessa, torna-se uma arma que pode e será usada contra você. Uma mente maquiavélica prospera com informações. Ela é uma coletora de dados sobre suas fraquezas, seus desejos e suas motivações. Ser transparente com ela é o mesmo que entregar o manual de instruções de sua própria derrota. Ela usará suas esperanças para lhe dar falsas promessas e seus medos para intimidá-lo sutilmente. Sua sinceridade será vista não como força, mas como uma ingênua estupidez. Pense em sua vida interior como uma fortaleza. Você decide quem entra e o que eles podem ver. A maioria das pessoas deixa os portões abertos, convidando qualquer um a pilhar seus tesouros mais íntimos. Desenvolver uma mentalidade forte significa construir muralhas e controlar o acesso. Você compartilha informações de forma seletiva e estratégica, nunca por um impulso emocional de desabafo ou busca de conexão. Este conceito pode parecer frio ou cínico, mas é uma lição de poder pragmática. Se você achou as estratégias até aqui úteis para fortalecer sua mente, considere deixar um comentário com a palavra estratégia. Isso nos ajuda a criar mais conteúdo como este. A verdade é que o autocontrole e a reserva não são sinais de desonestidade, mas de autoproteção e inteligência estratégica. Sua reputação, portanto, torna-se sua principal linha de defesa. Não o que você realmente é, mas o que você projeta ser. Esta persona cuidadosamente construída é a sua armadura. Ela absorve os ataques, desvia sondagens e protege seu verdadeiro eu vulnerável. A reputação não é um reflexo do seu passado, mas uma arma para o seu futuro, uma armadura fria e impenetrável. Sua reputação é uma armadura forjada a partir da percepção dos outros, mas projetada por você. Em uma conversa de poder, ela o precede, definindo as expectativas e os limites antes mesmo de você dizer uma palavra. Uma reputação de ser imprevisível, calmo sob pressão e econômico com as palavras, fará com que uma estrategista maquiavélica hesite. Ela saberá que as táticas usuais podem não funcionar com você. Construa essa reputação deliberadamente. Seja consistente em suas interações. Se você optar pela persona do observador silencioso, mantenha-a. Se escolher a do analista frio e lógico, não se desvie para explosões emocionais. Cada interação social é uma oportunidade para adicionar outra camada a essa armadura.
As pessoas falam, e sua reputação de ser alguém que não deve ser subestimado se espalhará. A beleza dessa armadura é que ela funciona mesmo quando você não está presente. Ela influencia como as pessoas pensam sobre você, como planejam abordá-lo e o nível de respeito que lhe conferem. Maquiavel argumentaria que uma reputação temida é mais útil do que uma amada. O medo nesse contexto não é terror, mas um profundo respeito por suas capacidades e pela incerteza do que você é capaz. Nunca defenda sua reputação verbalmente. Se alguém a atacar, defender-se com palavras apenas valida a acusação e o coloca em uma posição de fraqueza. A melhor defesa é a indiferença calculada e a demonstração contínua de suas qualidades através de ações. Deixe que seus resultados e sua compostura falem por si. Uma armadura não se explica, ela simplesmente desvia os golpes que a atingem. Essa reputação impenetrável é o alicerce para táticas mais interativas e diretas. Com sua armadura firmemente no lugar, você pode começar a usar as próprias energias e táticas dela contra ela, como um mestre de artes marciais. Isso nos leva à quinta lei, uma das mais sutis e poderosas do arsenal da psicologia sombria: o espelhamento estratégico e calculado. A quinta lei é o espelhamento estratégico. As pessoas se sentem confortáveis e confiam naqueles que são como elas. O espelhamento é a arte de refletir sutilmente a linguagem corporal, o tom de voz e até mesmo os padrões de fala de outra pessoa. Isso cria uma sensação de rapport e familiaridade no nível subconsciente, baixando suas defesas e tornando-a mais receptiva às suas ideias. Não se trata de uma imitação óbvia, que seria percebida e causaria desconfiança. É uma sincronização sutil. Se ela fala devagar e de forma deliberada, ajuste seu ritmo para corresponder. Se ela se inclina para a frente ao fazer um ponto importante, espere um momento e faça um gesto semelhante. Use algumas de suas palavras ou frases características em suas próprias respostas. Este espelhamento cria uma ponte psicológica. Ela sentirá uma conexão inexplicável com você, uma sensação de que vocês vibram na mesma frequência. Esta é uma ilusão que você constrói deliberadamente. Enquanto ela se sente compreendida e à vontade, sua mente crítica fica menos ativa, tornando-a mais vulnerável à sua influência e menos propensa a analisar suas palavras com o ceticismo habitual. Essa técnica, fundamental na filosofia sombria, explora a natureza narcisista do ser humano. As pessoas amam a si mesmas e, por extensão, amam os reflexos de si mesmas. Ao se tornar um espelho, você valida a existência dela de uma forma profunda e não verbal. Você se torna um eco de seu próprio ego, e poucas coisas são mais sedutoras ou desarmantes do que isso para qualquer pessoa. No entanto, o espelhamento tem um lado ainda mais sombrio e poderoso. Não se trata apenas de refletir para criar rapport. Em sua forma mais avançada, trata-se de refletir as falhas, as inseguranças e o vazio interior do seu oponente. Uma técnica que pode desestabilizá-lo completamente, mostrando a ele uma verdade que ele não está pronto para enfrentar. A forma mais elevada de espelhamento não é refletir os maneirismos de uma pessoa, mas suas falhas ocultas. Uma mente maquiavélica, apesar de sua fachada de controle, muitas vezes opera a partir de uma profunda insegurança ou de uma necessidade insaciável de poder. Sua tarefa é identificar essa ferida central e refleti-la sutilmente. Isso não é feito com acusações, mas com ações e palavras que tocam nesse nervo exposto. Se você perceber que a estratégia dela é movida por um medo de ser vista como insignificante, suas ações devem projetar uma autossuficiência serena que destaca, por contraste, a busca desesperada dela por validação.
Não diga nada. Simplesmente seja a personificação da qualidade que lhe falta. A comparação silenciosa será uma fonte constante de irritação e desequilíbrio para ela, corroendo sua confiança por dentro. Esta é uma estratégia de poder que beira a crueldade psicológica e deve ser reservada para adversários formidáveis. Trata-se de se tornar um espelho da verdade que ela tenta desesperadamente esconder de si mesma. Se ela é excessivamente controladora, sua calma e adaptabilidade refletem a rigidez e a fragilidade dela. Cada movimento seu, sem intenção hostil aparente, servirá como um lembrete de suas próprias limitações. O objetivo desta tática não é destruir, mas neutralizar. Ao confrontá-la com seu próprio vazio, você a força a desviar sua energia estratégica para a autodefesa psicológica. Ela ficará tão ocupada lutando contra os demônios que você reflete que terá menos capacidade para lutar contra você. É uma forma de guerra psicológica que vence a batalha antes mesmo que ela comece no campo verbal. Dominar essa técnica requer uma percepção aguçada e um desapego emocional absoluto. É o auge da mentalidade forte. Uma vez que você a tenha desestabilizado internamente, o próximo passo é gerenciar sua própria postura emocional. Isso nos leva à sexta lei, a gestão calculada do desprezo sutil, uma demonstração de indiferença que anula qualquer tentativa dela de obter uma reação sua. A sexta lei é a gestão do desprezo sutil, ou indiferença calculada. Muitas das táticas de uma mulher maquiavélica são projetadas para provocar uma reação emocional em você. Raiva, frustração, insegurança. Uma reação emocional é um sinal de que ela o atingiu, de que ela encontrou uma vulnerabilidade. A indiferença, por outro lado, é a resposta mais frustrante e poderosa que você pode oferecer. Quando ela fizer uma provocação ou um ataque velado, não se defenda nem contra-ataque. Em vez disso, trate a declaração dela com uma leve e quase imperceptível falta de interesse. Um breve olhar que parece dizer, isso é tudo? Ou uma mudança de assunto para algo mais relevante pode ser incrivelmente eficaz. Isso comunica que a tentativa dela de desestabilizá-lo foi tão insignificante que nem mereceu um engajamento sério. O desprezo sutil não é arrogância ou grosseria. É uma forma de desapego elegante. É a energia de alguém que opera em um plano tão superior que as pequenas manobras do oponente são vistas como o zumbido de um inseto, levemente irritante, mas em última análise, irrelevante. Essa atitude mina a sensação de poder dela, pois seu poder depende da sua capacidade de afetá-lo. Essa é uma das mais importantes lições de poder de Maquiavel. Nunca honre um ataque fraco com uma defesa forte. Ao se recusar a morder a isca, você a deixa em uma posição embaraçosa. O ataque dela fica pairando no ar, sem ter onde pousar, revelando a hostilidade dela para qualquer observador e fazendo-a parecer pequena e reativa. Você vence ao se recusar a jogar o jogo dela. Essa indiferença é a manifestação externa de um estado interno de desapego. É a capacidade de se retirar emocionalmente da arena, mesmo estando fisicamente presente. Dominar esse poder de retirada emocional é o que o torna verdadeiramente intocável, pois você não pode ser ferido por aquilo que não permite que o alcance em um nível fundamental. É a blindagem final da sua fortaleza interior. O poder da retirada emocional é a sua capacidade de se desvincular do resultado de uma interação enquanto permanece totalmente engajado em sua estratégia. É o estado de espírito do mestre jogador de xadrez, que analisa o tabuleiro com uma lógica fria, sem se deixar abalar pela perda de uma peça ou pela agressividade do oponente. Suas emoções são ferramentas, não reações incontroláveis que
ditam seus movimentos. Para cultivar isso, pratique a observação de suas próprias respostas emocionais como se fossem dados. Quando sentir raiva, frustração ou ansiedade surgindo, não a suprima. Em vez disso, reconheça-a internamente. Interessante, essa tática provocou uma resposta de raiva em mim. E em seguida, escolha conscientemente uma ação que sirva ao seu objetivo estratégico, em vez de ser ditada pela emoção do momento. Uma mulher maquiavélica contará com sua reatividade Iscas emocionais para tirá-lo do seu centro e forçá-lo a cometer erros. Sua capacidade de permanecer emocionalmente neutro, como uma superfície de água calma, anula essa estratégia por completo. Suas provocações não encontrarão atrito e simplesmente se dissiparão. Isso a deixará sem opções, forçando-a a escalar ou a recuar. Esta é a essência de uma mentalidade forte. Não é a ausência de emoções, mas a maestria sobre elas. É entender que, em uma batalha de poder, a pessoa que tem menos necessidade emocional do resultado geralmente é a que vence. Você está lá para executar uma estratégia, não para ter seus sentimentos validados ou para provar um ponto. O único ponto a ser provado é o seu domínio. Quando você domina a retirada emocional, está pronto para a mais devastadora de todas as táticas defensivas, que se transforma em uma ofensiva letal. A 7ª lei, a reversão da acusação. É a arte de pegar a energia de um ataque direcionado a você e redirecioná-la de volta para o atacante, fazendo com que ele se enrede em sua própria armadilha. A 7ª e última lei é a reversão da acusação. Quando uma mente maquiavélica o acusa de algo, de ser manipulador, frio ou agressivo, ela está frequentemente projetando suas próprias qualidades ou testando suas defesas. A resposta instintiva e fraca é negar e se justificar. Eu não sou manipulador. Isso o coloca imediatamente na defensiva, aceitando o enquadramento dela. A resposta poderosa é reverter. A reversão não é uma contra-acusação direta. É mais sutil. Use uma calma curiosidade. Se ela o acusa de ser frio, em vez de negar, você pode dizer com uma expressão pensativa: é fascinante que você interprete a calma como frieza. Muitas pessoas que se sentem inseguras tendem a confundir autocontrole com falta de emoção. Você não a acusou, mas plantou a semente de que a percepção dela é um reflexo de sua própria insegurança. Outra técnica de reversão é a tática do espelho. Simplesmente repita a acusação de volta para ela como uma pergunta. Então, o que você está dizendo é que eu pareço manipulador para você. Forçá-la a reafirmar e justificar sua acusação muitas vezes a faz soar excessiva e hostil. Ela será obrigada a fornecer provas, o que a coloca na defensiva, enquanto você permanece calmo e no controle da situação. Esta é uma das mais avançadas aplicações da filosofia sombria. Você usa a força do ataque dela para desequilibrá-la. É a essência do judô verbal. Quem se justifica, perde. Ao se recusar a se justificar e, em vez disso, questionar a premissa do ataque ou a motivação do atacante, você retoma o poder e a coloca sob o microscópio da análise, exatamente onde ela não quer estar. Com estas 7 leis em seu arsenal, o silêncio, a economia da palavra, o elogio envenenado, a incerteza, o espelhamento, a indiferença e a reversão, você está equipado. Agora, vamos montar tudo isso em um playbook final, um protocolo de 3 passos para dominar qualquer conversa de poder. Transformando a teoria em uma prática implacável e elegante. Chegamos ao playbook final, a síntese de tudo o que aprendemos. Este é o protocolo de domínio em 3 passos, uma sequência prática para aplicar em tempo real. O primeiro passo é o silêncio calculado
e a observação ativa. No início da conversa, fale o mínimo possível. Deixe-a revelar sua estratégia, seus padrões de fala e seu estado emocional. Seja uma tela em branco, um observador neutro. Durante esta fase, seu único objetivo é coletar dados. Observe a linguagem corporal dela, as palavras que ela repete, os temas aos quais ela retorna. Ela está tentando intimidar, seduzir ou extrair informações? Cada ação dela é uma peça de um quebra-cabeça. Sua paciência aqui é crucial. Aquele que fala primeiro e mais, geralmente perde, pois revela sua mão cedo demais no jogo. Enquanto observa, comece a aplicar o espelhamento sutil. Sincronize sua respiração, sua postura. Isso cria uma falsa sensação de segurança nela, incentivando-a a se abrir ainda mais. Ela sentirá que está no controle, pois está conduzindo a maior parte da conversa. Esta é uma ilusão que você permite deliberadamente, enquanto, na verdade, você está mapeando todo o campo de batalha antes de fazer seu primeiro movimento significativo. Esta fase inicial de silêncio e observação pode durar minutos ou mais, dependendo da complexidade da interação. Resista à pressão social para ser falante ou agradável. Lembre-se, este não é um encontro, é uma negociação de poder. Sua passividade inicial é uma arma. É o recolher da serpente antes do bote. Uma mentalidade forte aprecia o poder contido na inação estratégica e na paciência. Uma vez que você tenha um mapa claro da estratégia dela e tenha estabelecido um rapport subconsciente através do espelhamento, você está pronto para passar para o segundo passo do protocolo. Esta é a fase da resposta neutra e do redirecionamento. É aqui que você começa a tomar o controle da narrativa de forma sutil, mas decisiva, sem que ela perceba a mudança de poder. O segundo passo é a resposta neutra e o redirecionamento. Quando ela fizer uma pergunta ou uma afirmação que exija uma resposta, forneça uma que seja neutra e que não revele nada sobre sua posição real. Use linguagem ambígua. Em seguida, imediatamente redirecione a conversa de volta para ela, geralmente com uma pergunta calibrada. Você reconhece a jogada dela, a neutraliza e retoma o controle da direção. Com o terreno preparado, você executa o terceiro e último passo, a reversão elegante. Este é o momento em que você usa as informações que coletou e as táticas dela contra ela mesma. Se ela usou uma acusação velada, você a reverte. Se ela tentou criar insegurança, você reflete a própria insegurança dela. É um movimento preciso executado a partir de uma posição de calma e controle total. A reversão elegante não é um ataque frontal. É um golpe de mestre que faz com que a estrutura do jogo dela desmorone. Pode ser uma única pergunta devastadora ou uma declaração que expõe a premissa de toda a sua estratégia. Por exemplo, parece que todo este esforço para me analisar é muito importante para você. O que você realmente espera alcançar com isso? Isso expõe a intenção dela e a força a se justificar. O objetivo final não é humilhar, mas sim estabelecer um novo equilíbrio de poder. Onde ela reconhece que você não é uma pessoa a ser manipulada. É uma demonstração de competência. Ao reverter elegantemente sua tática mais forte, você ganha o respeito dela. Um respeito baseado não em afeto, mas em uma apreciação mútua de força e habilidade estratégica. A conversa muda de um duelo para uma negociação entre iguais. Este protocolo, silêncio calculado, resposta neutra e reversão elegante, é a sua coreografia do poder. Ele transforma as lições de poder de Maquiavel em um processo acionável. Requer prática, mas dominá-lo lhe dará uma vantagem injusta em qualquer interação de alto
Risco. Você deixa de ser a peça no tabuleiro para se tornar o jogador que move as peças. Ao final deste duelo, o objetivo não é a aniquilação, mas a conquista de um trono. O trono do respeito. Não o respeito que vem do medo servil, nem do afeto ingênuo, mas o respeito relutante que um mestre concede a outro. Quando uma mulher maquiavélica reconhece que suas táticas são ineficazes contra você, a natureza do jogo muda. A manipulação dá lugar a uma forma de negociação direta e honesta. Você alcançou o domínio não por ser mais agressivo, mas por ser mais disciplinado e estrategista. Você provou que não pode ser jogado. Este é o verdadeiro poder. A capacidade de forçar os outros a interagir com você em seus termos, não nos deles. A psicologia sombria, neste contexto, é uma ferramenta para alcançar um estado de equilíbrio onde a manipulação não é mais necessária, pois a força foi demonstrada. Lembre-se do mantra final que guia toda esta filosofia. Não busque ser amado, imponha. Respeito. O amor é volátil e pode ser facilmente transformado em arma. O respeito, conquistado através da demonstração de uma mentalidade forte e de uma competência estratégica inegável, é uma base muito mais sólida para qualquer tipo de relacionamento, seja ele pessoal, profissional ou adversarial. É a moeda do reino do poder. As lições compartilhadas aqui são densas. Elas exigem reflexão e, mais importante, prática deliberada. Assista a este vídeo novamente, anote as leis e comece a aplicá-las em situações de baixo risco para construir sua confiança. Se esta jornada pela filosofia sombria e pela estratégia de poder ressoou com você, inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder nossos futuros manuais. Deixe nos comentários qual das 7 leis você considera a mais poderosa ou desafiadora de aplicar. Sua jornada para se tornar intocável, para dominar a arte da conversa e para transformar a fraqueza em força, começa agora. Lembre-se, o poder não é dado a ninguém. Ele é tomado por aqueles que entendem suas regras ocultas e têm a coragem de jogá-lo.